Então, começando a gravar a aula de número 22, creio eu, tá? O número que está aqui ele está incorreto, mas foquem que é o número, aula de número 22, certo? E a gente vai dar finalidade ao tema de Era Vargas. Essa era que vai de 1930, quando o Getúlio ele chega e dá um golpe, acabando com a República Velha, até 1945, quando ele leva o golpe e começa o período chamado de populismo, ou República dos anos 50, anos 60. Esse período meio coringa que vai ter um clima de transição, né, de um governo autoritário para um governo minimamente republicano, mas também vai ser muito curto porque vai chegar uma outra ditadura em 64 para bagunçar um pouco mais o Brasil, certo? Mas vamos falar agora do final do governo do Vargas. A gente já falou do golpe, da Revolução Constitucionalista, da Constituição de 34, da oposição, dos integralistas, dos socialistas, né, da ANL, da Intentona, a gente falou da Olga, falou do plano Cohen, do golpe de 37, lembrando que o Vargas ele deveria largar o osso ali em 1938, mas antes disso ele inventa esse bicho papão do comunismo e justifica nessa ideia de bicho papão do comunismo ele dá um golpe e cancelar as eleições, que é algo que não é original do Vargas, tá? Muitos governos nesse momento eles vão utilizar o comunismo como um grande bicho-papão para assustar a população e para justificar eles utilizarem da força física para perseguir os seus oponentes. Isso não é nem exclusividade da década de 30, década de 40. Né? A própria ditadura militar de 64 ela vai se basear no medo do comunismo, porque, claro, a gente estava vivendo num momento de Guerra Fria onde o anticomunismo ele era muito forte. Em todo o mundo ocidental, né, nos Estados Unidos, Brasil também, que se baseava muito nos Estados Unidos. E mais recentemente a gente tem visto crescer esse medo do comunismo, dessa coisa que não tem muita chance de surgir no momento atual, mas que certos governantes mais autoritários usam para assustar a população e para tentar ganhar mais poder. Né? Ah, professor, o Brasil então já foi comunista? Já chegou perto de ser comunista? Não. O Brasil ele teve movimentos comunistas, ele teve movimentos de esquerda muito fortes, mas felizmente ou infelizmente, né, dependendo do ponto de vista político de vocês, nunca teve adesão popular suficiente para tomar o poder do país inteiro. Né? A gente teve tentativas de tomar o poder, como uma intentona comunista e algumas guerrilhas ali durante a ditadura de 64, mas nunca chegou a ter uma força que pudesse derrubar o governo, tá, gente? Então, esse fantasma do comunismo, ele não passa, no caso brasileiro, né, de um fantasma mesmo. Então, sempre que alguém vier dizer para vocês que qualquer pessoa salvou o Brasil do comunismo, Getúlio salvou o Brasil do comunismo, os militares salvaram o Brasil do comunismo, saibam que é besteira, tá? Aqui, deixa eu passar os slides. Então, o plano Cohen foi isso, foi essa farsa, né? Foi um documento forjado que basicamente dizia que havia um plano dos comunistas para tomar o poder do Brasil. Esse documento ele foi forjado pela alta cúpula dos militares, principalmente pelo Getúlio e por um cara que vai ser muito famoso daqui a alguns slides, que é o general Eurico Gaspar Dutra. Tá? O Dutra ele vai ser um dos principais generais das Forças Armadas e ele vai ser tão forte que ele vai encabeçar lá da frente o golpe do Getúlio e vai se transformar no presidente após o Getúlio. Então, o Dutra, ele é, curiosamente, um general, um militar, que vai se eleger na primeira eleição, entre aspas, democrática que vai acontecer no Brasil, depois do Getúlio Vargas. E ele vai governar durante seus 5 anos de mandato. Detalhe, o Dutra é uma das poucas pessoas na história brasileira
que não vai sofrer impeachment, que não vai sofrer uma tentativa de golpe, que não vai renunciar, que não vai sofrer nenhum tipo de instabilidade, justamente porque ele vai encabeçar toda a ideia da elite naquele momento. A elite consegue eleger o Dutra e o Dutra fica lá de boinhas, tá? E por que eu falo isso? Porque se tu pega para ver todos os presidentes do Brasil, lá desde a década de 30 até os dias de hoje, todos eles ou sofreram algum tipo de tentativa de golpe, não quer dizer que eles foram depostos, né, mas todos eles tiveram alguma tentativa de golpe, ou foram impeachmentados, ou por algum motivo abandonaram o cargo, renunciaram e o vice assumiu. Né? Então, só teve pouquíssimos presidentes, se não me engano, o Dutra, o FHC, o Lula e a Dilma, se tu contar o primeiro mandato dela como uma coisa separada. Né? Todos eles foram depostos ou faleceram durante o período do cargo, ou sofreram pelo menos uma tentativa de golpe. E o Dutra foi um desses caras. Ele teve um governo bem, bem tranquilinho até. Tá? Mas enfim, a gente está se adiantando um pouco. Aqui a gente falou da Constituição de 37, que era uma Constituição bem diferente da de 34, uma Constituição ditatorial com diversos pontos autoritários. Tinha os decretos-leis, aqueles documentos que o Getúlio assinava e que não precisavam passar por votação no Congresso. Basicamente, ele assinava e virava lei naquele momento. E não é para confundir com os atos institucionais da ditadura de 64. O DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, lembrando que numa ditadura o marketing é um negócio muito importante. Ele institui a censura, extinguiu os partidos e a justiça eleitoral. Ele nomeou interventores, que eram os governadores dos estados, que nomeavam os prefeitos dos municípios. Ele proibiu greve, previu pena de morte para crimes políticos. A gente até passou um tempão debatendo o que era um crime político, né? E basicamente crime político é um crime que não consta ali no Código Penal, não é um crime previsto nesse código. Peraí, pessoal. Não é um crime previsto nesse código, tá? E ele basicamente diz que quem tu não concorda, né, pode ser passível de ser preso. Aquele que não concorda com o governo vigente pode ser julgado por essas opiniões. Então ele criminaliza a oposição, ele criminaliza a ideia de que tu possa discordar do governo. E ele vai também extinguir o poder legislativo. Não vai ter mais Câmara dos Deputados, não vai ter Senado, não vai ter a Câmara dos Deputados estaduais, assembleias estaduais, não vai ter a Câmara dos Vereadores. Então, em todos os níveis, o legislativo vai deixar de existir. Agora, ou tu tem o judiciário, os juízes, ou o poder executivo, né? Que é ali o presidente, o governador e os prefeitos. Certo, gente? E aqui entrando um pouquinho no Estado Novo, tá? Só deixa eu ver aqui que me ligaram agora. Depois eu vejo. Tá. O Estado Novo, ele vai ser um governo extremamente nacionalista. Ele vai se inspirar de maneira muito, muito forte mesmo nos governos fascistas e nazistas lá da Europa. E quando a gente fala de governo fascista, governo nazista, a gente tem que pensar que na década de 30 e 40, esse tipo de governo, esse tipo de mentalidade estava se expandindo com muita força por todo mundo. Não era só na Alemanha, não era só na Itália, eram em diversos outros países, inclusive o Brasil. Tanto que a Constituição de 37, ela vai ser apelidada de Constituição Polaca, porque ela vai se basear muito na Constituição da Polônia, e aí vai ser uma Constituição extremamente autoritária, extremamente fascista, né, com teores fascistas. Então, quando a gente olha lá para a Alemanha, para Hitler, para Mussolini, a gente tem que lembrar, quando a gente estuda o Estado Novo, que o Getúlio se inspirou muito nessa galera. Apesar de
como vocês podem ver nos próximos slides, ele entrar em guerra com essa galera. Né? Então, são algumas inconsistências que a gente tem que trabalhar depois quando a gente analisa esse tipo de governo. Né? Nem todo governo ele tem um lado, ele vai para o lado que naquele momento beneficia ele. Se é o lado contrário ao que ele estava antes, ele vai mudar de lado. E a gente já viu que o Getúlio era um cara extremamente versátil. Ele não vai ter uma ideologia definida. A ideologia do Getúlio é ficar no poder, de qualquer forma possível. E se para isso ele tiver que se tornar fascista, ele vai se tornar fascista. Se para isso ele tiver que se tornar o pai dos pobres, um ícone trabalhista, claro que a gente viu que isso não é bem a verdade, né? Não era bem tanto esse ícone que as pessoas pintam. Mas se for para se tornar esse ícone trabalhista que ele achava que era, ele vai se tornar. Então, ele não tem problema em mudar de ideologia. Né? Isso não é algo tão incomum quanto as pessoas fazem parecer. Hoje em dia, a gente olha diversos políticos de grande fama na mídia, e essa galera já passou por 15 mil partidos. Tem político aí que troca de partido como quem troca de roupa. A diferença do Getúlio é que o Getúlio vai estar no poder e ele vai utilizar todos os meios que ele tem para continuar no poder. Então, por isso que ele vai ser tão versátil, vai mudar tanto de lado, tá? Sor, ele ficou os 15 anos no poder? Sim. O Getúlio, ele foi o cara, tirando o Dom Pedro II, né, que mais ficou no poder no Brasil. Dom Pedro II ele vai governar durante 40 anos, né, porque, né, monarquia. E o Getúlio, dentro do período republicano, ele vai ser o cara que mais tempo vai governar. Ele vai ficar 15 anos sem parar no poder, de 30 até 45. E ele vai ficar mais 4 anos depois. Isso é um spoiler da aula que vem, mas depois que o Getúlio deixa de ser um ditador, em 45, o Gaspar Dutra ele se elege, né, ele se elege presidente, e na eleição seguinte, o Getúlio disputa e ganha. Então o Getúlio ele consegue voltar ao poder de maneira democrática. Ele é eleito presidente em 1950. Então ele é o único cara na história brasileira que foi um ditador e foi um presidente democraticamente eleito. Então ele governa, se for fazer a conta, durante 19 anos. 15 anos na primeira vez e 4 anos na segunda vez. Eu fui um cara que passou muito tempo na política brasileira e não tem muito rodeio, né? O cara passou quase 20 anos governando o Brasil, ele teve um impacto muito grande. Vinícius, né, a tua pergunta sobre coligação, eu não sei se eu entendi muito bem ela. Tu consegue elaborar um pouco mais? Tipo assim, senhor, em época de eleição, os partidos, vamos supor, alguns de esquerda e alguns de direita se reunir para tentar uma força maior, sabe? Para tentar se manter no poder, como tu disse. Uhum. Não, sim, isso tinha bastante na época. Inclusive, um fato curioso, tá, nos próximos slides. Vai chegar um ponto em que até o Luiz Carlos Prestes, aquele cara que foi perseguido durante o governo de Getúlio, vai apoiar o Getúlio. Né, porque ele vai encontrar no Getúlio, na ideia dele, uma alternativa menos pior do que as outras que estavam em questão. Então, sim, tem muita questão de coligação nesse momento. A esquerda, os partidos trabalhistas, por bem ou por mal, eles vão se apoiar muito no Getúlio, porque vão ver nele uma alternativa menos pior do que essa galera mais de direita, mais da extrema direita, que eventualmente vai dar o golpe lá em 64, né? Inclusive, muitos chamavam esse tipo de coisa nessa época de década de 30 e 40 de frente ampla. A frente unida, frente ampla, era um termo que quase todo lugar usava para quando muitos partidos se uniam contra o fascismo. Isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer lá depois na Guerra Civil Espanhola, que inclusive é um baita assunto para conversar. Tipo, teve a galera até da burguesia mesmo, e os caras comunas, os caras anarquistas, que se uniram contra os fascistas. Claro, isso é um pouco mais complexo do que eu estou deixando parecer aqui, né?
Porque, eventualmente, como é de se esperar, os burgueses traem o pessoal da esquerda e se aliam aos fascistas. Como, né, é de se esperar. Mas as frentes amplas, as coligações, elas existiam sim. Tá? Mas, enfim, o Getúlio, por se inspirar tanto nessa questão nacionalista, nessa questão fascista, ele tem o nacionalismo como uma das principais causas dele. Então ele vai investir muito na ideia de um Brasil unido, um Brasil que não tem outros símbolos, que só idolatra a sua própria nacionalidade. Então tu vai ter uma série de ataques a qualquer tipo de expressão de coisas diferentes, né, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Um desses casos é a imagem que está aí mostrada na tela da queima das bandeiras estaduais. Eles estão queimando a bandeira de São Paulo, nessa foto é ano de 1937, início ali da era Vargas, e várias bandeiras estaduais vão ser queimadas durante essa época e vão ser proibidas. Por quê? Porque tem que ter a bandeira do Brasil, não pode ter bandeira dos estados ou bandeira dos municípios, que alguns municípios têm, é a bandeira do Brasil. Tá? Até porque, né, a gente vai ter estados como São Paulo que tinham se revoltado antes. Então a bandeira de São Paulo se transforma num símbolo de resistência. A bandeira de estados que se revoltavam contra Getúlio se tornam símbolos de resistência. Então faz sentido nessa lógica fascista tu suprimir esse tipo de cultura. Além disso, várias cidades do interior, principalmente aqui no sul, vão ser censuradas de forma muito forte no quesito cultural mesmo. Pensa uma cidade lá do interior que metade da população fala polonês, metade da população fala alemão. Isso vai ser proibido. Falar outras línguas em território brasileiro vai ser proibido. Né? Então tu tem várias cidades que vão ter nomes trocados, que vão ter a sua vida cultural inteiramente mudada, porque não se pode ter vestígio de outra cultura. Se eu não me engano, eu vou falar besteira se eu for tentar dar algum exemplo concreto, tá? Mas tem muita cidade aqui no Rio Grande do Sul que é nova alguma coisa. E normalmente esse alguma coisa é alguma cidade lá da Alemanha ou da Polônia e tal. Nova Friburgo, Novo Hamburgo mesmo, porque são homenagens a cidades alemãs, a cidades polonesas. Muita cidade teve nome mudado. Pegaram ali um nome alemão e trocaram para uma coisa um pouco mais brasileira, mais portuguesa, por assim dizer. Né? E inclusive escolas onde se falava majoritariamente língua alemã, que era muito comum, né, escolas de imigrante, foram proibidas de exercer essa língua. Se eu não me engano agora, eu visitei essa escola e me fugiu a memória, mas teve uma escola que eu visitei lá em Porto Alegre, que hoje ela não tem um nome nada a ver com nada estrangeiro, tá? Eu acho que é a Escola Jerusalém. Não vou saber dizer, não vou falar nada aqui para não dizer errado. Mas ela surge como uma escola de imigrantes. Ela surge como uma escola exclusivamente para filhos de imigrantes alemães. Inclusive se falava em alemão lá dentro, se ensinava alemão, porque muitas dessas crianças, elas realmente não aprendiam o português no início. Elas viviam numa comunidade de imigrantes e não falavam português. Daí essa escola era exclusiva para essas crianças. E foi proibido, na era Vargas, esse tipo de prática. Né? Daí, quando isso é proibido, as escolas mudam de nome. Tem hospitais também, se não me engano, o Hospital Menino Deus era o hospital alemão que chamava, e ele trocou de nome por causa dessa perseguição do Getúlio. Né? Então, toda essa sentimento de nacionalismo ele vai ser muito grande e muito violento contra essas populações, né? Porque tu vai silenciar toda uma expressão cultural, toda uma hereditariedade, né? Pega uma herança cultural dessas pessoas, uma herança familiar, e tu apaga, né? Tu ignora ela, tu proíbe ela de se manifestar, ok?
o Vinícius perguntou sobre igrejinha, e eu não me recordo especificamente sobre igrejinha, mas para a próxima aula eu posso dar uma pesquisada e trazer umas informações mais aprofundadas sobre. Pode falar, Vinícius. Não, só que na verdade eu já ouvi falar muito que Igrejinha, tipo, Novo Hamburgo, cidade, tipo, pra lá, tipo, a população que mais habita lá são alemães, tipo, descendentes, sei lá. E daí eu pensei que talvez havia essa possibilidade. Eu não sei se tu conseguiu compreender. Não, não, eu entendi sim. Pois é, tipo, sobre a cidade de Igrejinha especificamente, eu não tenho certeza se ela sofreu algum tipo de censura em relação ao nome, tá? Mas com certeza, né, por ter uma população de origem alemã muito grande, ela sofreu sim com a censura e com a. Como é que eu posso. Como é que é a palavra? A supressão da sua origem. Deixa eu pesquisar aqui para ver se. Se eu tenho algum. Ah, eu não vou conseguir achar aqui agora. Tá. Mas assim, eu vou trazer para a aula que vem alguma relação de cidades, tá? Que foram mais afetadas, certo? Eu lembro de ter visitado algumas delas e ver o quanto. E passear por elas, né? Assim, né? Vendo que, se eu não me engano, eu acho que foi Caxias que tinha muita praça com nome alemão e que foi apagado, foi mudado. E hoje, se tem uma praça com nome totalmente aleatório, é porque naquela época não podia ter nome alemão, então deram um nome aleatório. Mas enfim, pessoal, isso tudo vai ser uma característica do Estado Novo, uma característica do governo do Getúlio. Isso vai aumentar, logicamente, durante a Segunda Guerra. Porque apesar de Getúlio ter diversas familiaridades com o fascismo, com o nazismo, ele vai se aliar aos Estados Unidos e aos aliados, né? Então, todo o sentimento de pertencimento alemão, italiano, e japonês também, que embora tivessem menos presença numérica aqui no Brasil, eles existiam, os imigrantes japoneses eles já estavam aqui nesse momento. Tudo isso vai ser suprimido de uma forma muito violenta, né? Inclusive, campos de concentração, eles existiram no Brasil. Os imigrantes, eles foram colocados, principalmente os imigrantes japoneses, colocados em campos separados ali do centro urbano. Então, eles foram tirados de sua casa e colocados em acampamentos ali na área rural. Isso existiu e também não existiu só no Brasil, tá, pessoal? Existiram diversos campos de concentração de população japonesa nos Estados Unidos também, que eles tentam, até hoje em dia, meio que apagar essa história. Mas a hostilidade contra essas populações era muito forte. Bem, não sei se a gente chegou a falar disso, né? Tá um pouquinho ali naquele slide de Constituição, mas o DIP ele foi criado e a partir do DIP foi criada a Voz do Brasil, que é uma estação de rádio oficial do governo que existe até hoje, das 7 às 8 horas. Se tu liga o rádio ali nas 6 horas e 50 alguma coisa e vê ali a transição até as 7 horas, tu vê que todo o rádio vai tocar a Voz do Brasil. E nessa época, ela tinha um teor muito propagandístico. Fazer o governo parecer bem, fazer o governo ser exaltado, né? Falar as coisas boas do governo, o que o Getúlio estava fazendo, o que o Getúlio estava construindo. Dá um jeito de transformar o Getúlio numa pessoa mais amável aos olhos do público, né? Claro, hoje em dia, em tempos de democracia, em tempos, entre aspas, né, democráticos, a Voz do Brasil ainda existe, mas ela tem um papel muito mais jornalístico do que de propaganda. Ela fala sobre o que o Congresso falou naquele dia, as principais notícias do governo, o que o governo fez ou não fez. Então tem um pouquinho mais de objetividade nos dias de hoje. Mas, claro, é um canal oficial. Eles sempre vão puxar um pouquinho para o lado do governo, né? Não deveriam, não deveriam, mas infelizmente acontece. E aqui do lado, uma fotinho muito linda do Getúlio fazendo carinho em umas crianças.
Porque o Getúlio é bonzinho, né, pessoal? Como ele é bonzinho, todo político bonzinho faz carinho nas crianças. Né? E é de uma branquitude absurda. Né? Só existe branco no Brasil. Só existe criança branca e é até meio estranho aqui. Meio perturbador. Um boneco amaldiçoado, Annabelle. Ai, ai. Vamos seguir. Assim como todo país com tendências fascistas, tá? O Getúlio ele vai ter uma economia antiliberal. O que significa antiliberal? Apesar de ter uma ideologia bem para direita nesse momento da sua vida, né, o governo ele vai ter um controle muito forte sobre a economia e sobre todos os aspectos da vida política e pública. Tu não vai ter, por exemplo, um livre mercado como os liberais eles vão pregar. Então, se tu pensa numa galera de direita, sei lá, um Amoedo da vida, um Novo da vida, essa galera que prega o livre mercado de toda maneira possível, essa galera não ia estar bem nesse governo, porque o governo do Getúlio ele influenciava muito na economia, muito na vida política e pública, certo? Ele vai ter um teor nacionalista muito grande, ele ainda vai pegar aquelas empresas que são privadas e nacionalizá-las, e tudo isso se resume no adjetivo intervencionista. Ele vai intervir, ele vai pegar e meter o bedelho dele onde ele quer, onde ele acha que merece, certo? Além disso, no Estado Novo vai crescer ainda mais a industrialização. A industrialização nesse período vai ser o boom, né? Vai ser a principal propaganda do governo no quesito crescimento. Ele vai industrializar o Brasil de uma forma absurda, isso já foi falado nas aulas passadas, né? E vai criar estatais, não apenas nacionalizar empresas privadas, empresas estrangeiras, como criar estatais também. Tá? Isso não é só uma questão do Estado Novo, isso vai voltar também lá no segundo governo do Getúlio, quando ele vai ser eleito. Petrobras, Eletrobras, tudo isso vai ser criado pelo cara e, querendo ou não, né, são grandes empresas brasileiras que devem continuar públicas, tá, pessoal? Talvez alguns de vocês tenham opiniões diferentes sobre isso, mas eu, como uma pessoa viva, né, que tem opiniões, eu sou incrivelmente contra privatizações, né? Então, quando vocês ouvem falar sobre privatizar tudo, porque vai ficar melhor, vai melhorar o serviço, sabe o que nem sempre é assim que funciona, né? A gente tem empresas privadas que se envolvem nos maiores escândalos de corrupção, que se envolvem nos maiores escândalos éticos e morais, né? A Vale foi privatizada e olha as besteiras que deu, né? E até agora ninguém foi culpabilizado por todos os desastres que ocorreram. Mas enfim, seguindo. Momento doutrinador da aula. Mentira, pessoal, isso não é doutrinação, sabe? Caso alguém fale que o professor doutrina as pessoas, não doutrina não. O professor só tem opiniões. Beleza, pessoal. Seguindo aqui um pouquinho, vamos falar de coisas que caem muito em prova, né? Como a CLT e a Segunda Guerra Mundial. A CLT a gente já deu um gostinho dela quando a gente falou da carteira de trabalho. A gente leu ali aquele textinho na carteira de trabalho que falava sobre o Getúlio, que fez a lei, tal, e depois retificou na CLT. E a CLT ela vai ser posta em prática em 1943. Ela vai ter uma série de datas que podem aparecer em prova, porque ela vai estar sempre sendo revista e sempre sendo retificada. Mas ela é escrita, ela é criada em 1943. Então, toda aquela série de leis trabalhistas que existem nos dias de hoje surge agora e é regulamentalizada em 43. Ele vai ter uma série de leis trabalhistas que ele vai criar ali nos seus anos iniciais, mas é aqui que ele vai consolidar isso, né? Aqui que ele vai pegar tudo isso, vai escrever um tratado com todas elas. E até hoje a CLT está em vigência, hoje ela existe, ela está funcionando. Não é à toa que muito se fala, né, que quando a gente é contratado por um emprego e assina a nossa carteira, a gente vira CLT.
que a gente vira um trabalhador que está sendo regido pela CLT. Então, virar CLT é isso. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem sua carteira assinada, e que não é terceirizado, porque terceirizado ele usa algumas manobras para fugir um pouco da CLT, qualquer trabalhador que tem sua carteira assinada, ele segue essas regras, certo? O Vinícius, tu perguntou se eu acho que foi algo proposital e tu perguntou há 2 minutos. Então, o que foi algo proposital? Que eu não tinha visto tua pergunta na hora. Não, só daqui tá falando da Vale. Ah, da Vale? Cara, proposital não é nem a palavra que eu usaria, mas é que, querendo ou não, quando tu... Ah, tá, como é que eu posso parafrasear isso de uma forma melhor? Uma empresa estatal, ela tem certas regulamentações que uma empresa privada não tem. Então, quando tu privatiza algo dessa magnitude e tu para de fiscalizar ele, quase certo vai dar merda em algum momento. Então, não quer dizer que foi proposital as tragédias que aconteceram, né? Mas foi uma série de descasos, uma série de economias que a Vale fez ao redor dos anos que resultaram nesses problemas, resultaram nessas falhas de infraestrutura que causaram os desastres. E por não ter esse vínculo com o governo, né, não ter um vínculo estatal mais, apesar de ter vários vínculos de propininha, a Vale é muito difícil de ser julgada, né? Ela tem uma imunidade muito grande, que não deveria ter. Então, por isso que hoje em dia ninguém foi julgado pela besteira que aconteceu. E agora toda essa besteira de vamos privatizar Carris, que eu sei que vocês provavelmente não andam muito de ônibus de Porto Alegre ainda, mas vocês vão andar muito quando forem passar na URGS, né, pessoalzinho? Pô, privatizar a Carris vai dar ruim. Já não vou dar notícias ruins para vocês. Vocês vão pegar um ônibus num preço bem mais caro do que eu peguei há 4 anos atrás, sabe? Quando eu estava na universidade. E o preço tende a aumentar, porque a privatização ela não vai diminuir o valor das passagens. Não é, apesar deles dizerem que vai diminuir. Então, e outra coisa, vai ser muito mais difícil de tu fiscalizar o porquê que a passagem aumenta. Por que a passagem aumenta? Se tu tem uma empresa ali estatal, ela tem que justificar qualquer aumento. Claro, não quer dizer que todo aumento vai ser justo, tem uns aumentos lá nada a ver. Mas uma empresa estatal ela tem que justificar certas coisas que uma empresa privada não vai ter que justificar. Né? Então, esperem alguns aumentos nos anos seguintes e sofrimento, basicamente. Mas tá, vamos falar aqui de. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Vinícius. Se eu falar alguma coisa e não responder perguntas, vocês podem perguntar de novo, tá? Beleza. Falar de guerra, falar de sangue, sofrimento. Toda guerra é assim, mas isso aqui é mais. Segunda Guerra Mundial, a maior guerra em termos numéricos da história do mundo. E o Brasil vai estar no meio dela. Tá? Ele vai estar no meio da Primeira Guerra Mundial também? Vai. Mas muito mais modesto, muito mais simbólico. Né? O Brasil vai mandar apoio logístico, a galera que ele está organizando, né, o esforço da guerra, vai mandar também médicos, enfermeiros, mas não vai mandar muito soldado. Tem ali uma força de soldados basicamente simbólica da Primeira Guerra Mundial. Então a gente às vezes fala que ele nem enviou soldado. Enviou, né, na Primeira Guerra, mas foi muito pouco. Aqui não. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele vai enviar bastante gente. Em torno de 25 mil pessoas, 25 mil soldados vão ser enviados para a Segunda Guerra Mundial, desses quais, se eu não me engano, em torno de 400 vão falecer. Então o Brasil ele tem uma baixa na guerra relativamente baixa. Ele não vai perder tanta gente quanto outros países que vão se envolver mais, como os Estados Unidos, a União Soviética, que vão perder metade dos seus soldados, é um negócio bem drástico mesmo. Então o Brasil ele não vai ter essa perda tão grande. Tá? Apesar disso, ele vai ter um papel muito importante
batalhas que ele vai participar. Ele vai lutar bastante ali no período na região da Itália, contra tropas italianas, contra tropas alemãs também. E uma das principais batalhas que eles vão lutar vai ser a Batalha de Monte Castelo, que vai ser chefiada por esse general aqui, o general Mascarenhas de Moraes, que quem é de Cachoeirinha provavelmente conhece. É uma escola bem famosa aqui do município, capaz até de alguns de vocês estudarem nela. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que eu... Aqui, ó. Compartilhando uma outra guia. Gente, aí... Ah, Jennifer, tu estuda lá? É massa aquela escola. Tem vários conhecidos que estudaram lá ou que estudam lá. E agora, tu sabe uma curiosidade, né? Tu vai poder se divertir muito no recreio, contando para todos os seus coleguinhas a origem do nome da escola. Grande Mascarenhas de Moraes. O professor Gabriel contou em aula. Só não tem uma foto dele. Também, né? Nem faz diferença. O cara devia ser meio feio. Nem tem mais recreio, senhor. Putz, daí é triste. Recreio era uma parte feliz do dia. Mas olha só. Aqui é um cartaz, tá? Brasil em Guerra, 10 de novembro de 1943, abrindo caminho para a vitória. Mostrando uma mão brasileira, né? Não dá para saber que é uma mão brasileira, mas a gente imagina que seja uma mão brasileira, né? Esmagando um submarino alemão, os U-Boats alemães, que se tornaram muito famosos nessa época, né? O submarino alemão, o U-Boat, ele vai ser muito temido porque vai ser difícil de rastrear essa coisa, e eles vão afundar muitos navios. E por que os alemães vão afundar os navios brasileiros? Porque o Brasil, a partir de 42, ele vai estar começando a se bandear para os lados dos Estados Unidos. Até antes, ali de 41, antes mesmo dos Estados Unidos entrar na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra em 41. Então, o Brasil ele vai se bandear para os lados dos Estados Unidos, e a Alemanha vai ver todos esses aliados dos Estados Unidos como potenciais inimigos. Então o Brasil vai sofrer vários afundamentos através dos submarinos alemães. E em 10 de novembro de 1943, o Brasil oficialmente declara guerra, tá, pessoal? Apesar disso, né, o Brasil ele vai demorar algum tempo para entrar de fato na guerra. Ele só vai enviar seus soldados no ano de 1944, um ano depois de ter declarado a guerra, certo? E esses soldados, como a gente falou, vão ser em torno de 25 mil, vão ali para Itália. Deixa eu ver se tem... Vamos continuar esse slide aqui. Uma coisa que é bem interessante pensar é nesse símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que é uma cobra fumando. E ele tem esse símbolo porque, na época, muito se duvidava de que o Brasil fosse realmente entrar na guerra. O Brasil não tinha muita estrutura para entrar em guerra nesse momento. Então o pessoal era meio cético com essa ideia de ele ir para a Europa lá lutar com os alemães e com os italianos. Então tinha esse ditado que o Brasil só ia entrar na guerra no dia que uma cobra fumasse. Só que depois de tanto navio brasileiro ter sido afundado, a galera se pilhou e realmente foi para a guerra. Né? Então, eles utilizaram essa imagem da cobra fumando como um brasão da Força Expedicionária. Aqui, pessoal, é uma foto de soldados brasileiros, tá? Sendo saudados na cidade italiana de Massarossa, e que foi uma das cidades que eles libertaram ali dos soldados nazistas. Então, vê que eles tiveram, sim, uma participação militar lá. Tu vê, inclusive, soldados brancos, soldados negros, que desafiavam diretamente essa ideia fascista e nazista da raça pura, né? Estavam lá na Europa lutando. E aqui, né, a gente tem que falar... Opa, descompartilhei a tela. A gente tem que falar que, nesse momento, o Brasil ele já tem uma força aérea, ao contrário da Primeira Guerra Mundial. Né? Cadê? Brasil. Aqui. O Brasil já tem uma força aérea ao contrário da Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, eles entraram em batalha contra os alemães. Esse é um avião brasileiro
que foi danificado, né, por um avião alemão durante a Segunda Guerra. Apesar disso, né, o Brasil ele está do lado dos vencedores, a guerra eventualmente ela acaba, né, e tem comemorações. Né? A gente tem essa foto aqui de São Paulo, da galera comemorando nas ruas o final da guerra, a rendição dos alemães, né, a volta dos soldados brasileiros ao solo do seu país. Então a galera ficou muito feliz. E é interessante a gente ver essas fotos, porque a gente está acostumado a ver fotos de comemorações em outros lugares do mundo, né? Mas a Segunda Guerra Mundial, ela, como o próprio nome diz, foi uma guerra que englobou todos os continentes do país, do planeta. Não foi só a Europa, não foi só a Ásia. Teve batalha na África, teve batalha nas Américas, teve batalha na Oceania também. Só não teve batalha na Antártida, né? Porque é meio difícil, só tem pinguim lá. Mas teve batalha em todos os continentes habitados do planeta. Então é uma guerra realmente mundial. Muitos países se envolveram, de todos os hemisférios. E aqui a gente teve comemorações, sim, pelo fim desse conflito, tá? Última imagem, pessoal, só para mostrar vocês, para ilustrar um pouquinho, é que são tropas brasileiras durante a Batalha de Monte Castelo, né, marchando ali no norte da Itália, para ver que eles não estavam absurdamente equipados, mas eles estavam lá com suas arminhas, com seus rifles, indo lá à luta. Certo, galera? Os caras eram brabo. E última coisa, se falar, né? Por que o Getúlio Vargas ele se alia aos Estados Unidos se ele tem tanta afinidade, né, com os Estados Unidos? Com a Alemanha nazista, com a Itália fascista? Por que ele faz essa troca de lado tão explícita? A gente não viu na aula passada que ele como é que é a palavra? Ele deportou a Olga Benário para os nazistas, ele não tinha uma relação estreita com esse país, por que ele vai se aliar aos Estados Unidos? E tudo se resume a poder, tudo se resume a influência, a dinheiro. Os Estados Unidos estavam investindo muito no Brasil nesse momento, e o Getúlio Vargas não podia deixar passar. Além disso, tinha um sentimento contrário aos alemães e aos italianos muito forte, e o Getúlio Vargas tinha que capitalizar em cima disso. E por último, os Estados Unidos tinham um interesse muito grande no Brasil. Eles colocam suas bases militares em todo o canto do mundo. E nesse momento eles vão colocar bases militares no Nordeste. O Nordeste ele vai ser essencial para a invasão da Itália, porque os Estados Unidos ele vai mandar tropas através do Nordeste para a África e da África para o norte da Itália. O Nordeste, nesse momento, ele é um lugar muito vital para o esforço de guerra europeu. Tá? E é isso que os Estados Unidos vão capitalizar. Os Estados Unidos eles vão investir no Brasil. E, inclusive, a gente tem aqueles videozinhos bem bizarros, né? Do Pato Donald, com o Zeca Carioca, Disney e seus amigos, toda aquela baboseira. Tudo isso vai ser feito como uma campanha publicitária, né, mostrando como os brasileiros eles eram amigos dos Estados Unidos, como eles eram amigos dos aliados. Então, tudo isso foi feito para fomentar esse sentimento anti-alemão, esse sentimento anti-italiano, e trazer o Brasil para mais perto dos aliados. Mas beleza, né? Como é que acaba? Por que acaba? A gente vai ter ali uma Segunda Guerra Mundial muito sangrenta, que apesar disso o Brasil não perde tantos soldados, né? Mas depois que ela acaba, beleza. Por que aqui acaba? Qual é a relação dessa coisa toda? Com a Segunda Guerra Mundial e a emergência de alguns países ditatoriais, fascistas, nazistas, que vão cair no final da guerra, a população brasileira, inclusive alguns militares brasileiros, vão parar a pensar que, poxa, o Getúlio, ele tem tendências bem fascistas também. Então a gente podia melhorar essa coisa aqui em casa. Se a gente ajudou já a depor,
ditadores no outro lado do mundo, por que a gente não pode depor um ditador no nosso quintal? Por que a gente não depõe o Getúlio Vargas? Né? Os militares e a população vai começar a pensar sobre essa possibilidade. Né? E eles vão ter, olha só, apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vão perceber que o Getúlio ele tem essa malemolência, essa maleabilidade, essa palavra não existe. Tá. O Getúlio ele vai ser um cara que vai jogar em todos os lados possíveis. Né? E os Estados Unidos eles percebem que o Getúlio ele não é um presidente muito estável para ficar do lado deles. Logo, eles apoiam os militares numa tentativa de golpe em relação ao presidente. Isso não é algo que acontece do noite para o dia. Isso demora para acontecer. O Getúlio Vargas ele percebe nos seus últimos meses que tem um clima muito forte contra o seu governo. Ele percebe que a coisa vai degringolar. Então, ele começa ele mesmo a puxar essa agenda, puxar esse planejamento de voltar à democracia. Ele manda essa conversinha de novo de que não, galera, vai ter eleição, eu vou fazer as eleições, confia no pai, vai ser tudo certinho, vai ser tudo bonitinho, eu não vou interferir em nada, não vai ter golpe, nada, e confia que vai dar tudo certo. Ok? Não estava compartilhando a tela. Voltei a compartilhar a guia certa. O Getúlio ele vai prometer para a população, prometer para os militares, que ele vai deixar o poder. Ele vai deixar o governo e vai abrir espaço para uma redemocratização. Apesar disso, ele vai buscar maneiras de, mesmo assim, continuar no poder através das eleições. Tu vai ter um sentimento muito forte de permanência do Getúlio, que a gente chama de queremismo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. O queremismo é todo esse movimento que pedia a permanência do Getúlio. Não queriam que ele saísse. Mas como haveriam eleições, agora eles queriam que o Getúlio fosse eleito. Inclusive, um dos caras que vai apoiar o queremismo vai ser o Luiz Carlos Prestes, o cara que teve a sua esposa, a Olga, deportada para a Alemanha, que ela faleceu lá na Alemanha, foi executada pelos nazistas, pelo Getúlio, e o Luiz Carlos Prestes ele vai apoiar o Getúlio no queremismo. Por quê? Por que ele vai apoiar um cara que perseguiu ele, que trouxe tanto sofrimento para ele? Porque ele vai ter a noção de que o Getúlio, nesse momento, talvez seja melhor do que essa galera aliada aos Estados Unidos que pede a deposição do Getúlio. Então tu vai ter um queremismo, essa vontade que o Getúlio continue no poder muito forte. Porém, contudo, entretanto, os militares eles não vão dar o braço a torcer e vão pedir pro Getúlio, olha cara, não tem, tu não vai fazer eleição aí, vai ter eleição bonitinho, tu não vai se candidatar e quer saber? Não vamos nem esperar as eleições, tu vai renunciar é agora. Tá? Então, por causa de toda essa oposição e por essa instabilidade ideológica das pessoas quererem o fim de um governo autoritário, a volta da democracia, o Vargas ele renuncia em 1945. Isso é chamado, de certa forma, de um golpe branco, de um golpe brando também, porque não ocorre derramamento de sangue. Os militares eles até se organizam, eles mobilizam tropas, mas o Vargas ele tem a noção de que ele não tem adesão popular nem militar dentro das Forças Armadas para bater contra os militares que querem dar o golpe nele. Então, em 45, ele renuncia. Ele deixa, então, de ser presidente do Brasil depois de 15 anos governando o país e abre espaço para novas eleições. Essas eleições elas não acontecem do dia para a noite. A gente vai ver na aula seguinte que vai ter assim, ó, 2 minutos, tá, pessoal? Tô acabando. Que vai ter uma série de governos provisórios entre o Vargas e o Dutra, até dar a eleição do Dutra. Mas, quando o Vargas ele sai de cena, ele abre a possibilidade de que volte a ter eleições diretas, volte a ter um período democrático no Brasil, e isso vai acontecer na próxima aula. Certo, pessoal?
Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão? Último slide. Acabamos o período de Vargas, o cara que ficou mais tempo do que deveria no poder, muito mais tempo, e vai ficar mais ainda. Vai voltar daqui a pouco. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem falar. A Giovana, ela tá querendo dar spoiler da próxima aula, Giovana. Ela perguntou se ele renuncia se suicidando ou alguém matar ele. Nenhum dos dois. Aqui ele renuncia vivo mesmo. Ele renuncia vivo, ele deixa a presidência de maneira pacífica, entre aspas. Ele só larga o cargo. Ele diz: tá, beleza, tô vendo que vocês vão me dar um golpe pra não dar merda. Tô largando, tô indo embora. Tá? Mas, chamada, boa questão. Quando ele volta a governar no segundo período lá de 50 e poucos, aí sim, tentam dar o golpe de novo nele, e para evitar qualquer outro golpe ou até uma ditadura naquele momento, o Vargas se suicida. Ele se suicida quando ele é deposto em 54, tá? Ele é deposto pela uma segunda vez naquele ano e lá ele se suicida. Aqui não, aqui ele sai de boas. Certo? Tá aí a chamada, pessoal. Assinem ela. Oh, mandei o negócio do Meet. Tô viajando. Pera aí. Mandei o link da própria aula, gente. Olha só como o meu cérebro tá funcionando bem. Tá aqui, pessoal. Se não assinaram da aula anterior, podem salvar, podem assinar, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. E se ninguém tem dúvida, gente, até a aula que vem. Fiquem bem, estudem, descansem e se preparem. Tchau, tchau. Bom descanso. Não tomem café. E até mais. Tchau, Sor. Um abraço pra ti. Abraço também, Vinícius. E fim.